Deus, pela vida do pastor Ricardo. Pai, continua honrando esse homem. Continua abrindo o teu entendimento. Pai, eu creio no testemunho. Eu creio, Pai, na promessa que o Senhor tem sobre a vida deste homem, Jesus. Pai, venha ser com ele. Que este estudo venha edificar as vidas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos aqui ler um texto no livro de Mateus. Mateus, capítulo de número 1. Mateus 1. Alguém deixa um celular aqui ligado. Aleluia, Jesus. Mateus 1, versículo de número 18. O nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Amém? Agora vamos ler um outro texto aqui, irmãos. Em Gênesis capítulo de número 2. Gênesis 2, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair, Gênesis 2, 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Portanto deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nu, homem e mulher, e não se vergonhavam. Meus irmãos, podem se sentar. Eu quero, irmãos, antes de mais nada, antes de falar qualquer coisa, agradecer a Bispa Fátima, Deus abençoe, pela honra de estar aqui lembrando esta data, irmãos, e comunicando os irmãos para apresentar algo aqui em relação ao meu aniversário, Agradecer ao grupo de cantares de Manaim, Deus abençoe vocês, ao grupo de homens, irmãos, do Toque de Fé, e ao grupo de mulheres, tá bom? E abençoar toda a igreja. O meu maior presente é vocês orar por mim pela minha casa. Ore por mim pela minha casa. Esse é o meu maior presente, irmãos, porque eu sei o valor que tem a oração de um justo, A Bíblia diz que a oração feita por um justo, ela pode muito. Ela pode realizar muito, porque ela tem efeito. Tem efeito, é eficaz. E se a gente acreditar que a oração feita pelo justo, ela tem eficiência, ela tem eficácia, meu irmão, a gente vai viver em outro nível. Um nível totalmente diferenciado. Então eu creio na oração da igreja, irmãos. Eu creio na oração do povo do Senhor. Então ore por mim, pela minha casa, pela minha esposa, pelas minhas filhas. A gente, irmãos, é carente da oração dos irmãos, Deus nos comissionou com um chamado, e a gente, irmãos, quer realizar esse chamado até o fim, irmãos? E até o final. Porque a gente sabe, irmãos, que um dia nós vamos ter que prestar conta de toda a mordomia que Deus deu para nós, Eu vi algo interessante esses dias.
um pastor falando que a Bíblia chama a gente de mordomo. A Bíblia diz que nós é mordomo. E o mordomo, ele trabalha para o seu senhor, para o seu patrão, e ele não é dono de nada, não é verdade? Ele só presta serviço para o seu patrão. Só que ele sai com carro zero, ele curte a piscina, ele curte a sauna, ele curte a casa do patrão. Tudo que está ali, ele usa, mas não é dele. O mordomo é assim. Tudo que está dentro da casa do patrão é seu. Na verdade, você usa, mas não é seu. É assim com Deus. Tudo que Deus nos dá, irmãos, nós usamos, mas não é nosso. Amém? Tudo que Ele nos fornece, nós usamos tudo. Mas aquele que vive consciente de que aquilo que ele tem não é dele, é de Deus, é como Jó disse, Deus deu e Deus tomou. Nós vamos começar um estudo aqui sobre namorado, sobre namorar, sobre noivado, casamento, mas a gente tem que viver consciente de que nem os nossos filhos somos nossos. Nem a esposa é dona do esposo. E nem o esposo é dono da esposa. Ninguém é dono de ninguém. A Bíblia diz que nós somos comprados por bom preço. Verdade, Deus. E a gente não pode se fazer escravo de homens, servo de homens. A gente é servo de Deus, irmãos. Aleluia. E eu entendo uma coisa, que a gente que somos espirituais, aquele que nasceu de novo pelo Espírito, entenda bem o que eu vou dizer aqui para você. Aquele que nasceu de novo, não estou dizendo aqueles que ainda não conseguiram chegar a esse patamar de entendimento, ou a esse nível de entendimento. Aqueles que nasceram de novo e se submetem à vontade de Deus, eles não têm mais livre-arbítrio. A minha vontade ela é sucumbida pela vontade de Deus. O livre-arbítrio acaba. O livre-arbítrio só existe, meu irmão, para aqueles que ainda não nasceram de novo. Aqueles que querem fazer as suas próprias escolhas. É assim, né, esse estudo de hoje. Por isso que eu comecei a dizer isso. A gente, né, muitos aqui talvez ainda não namoram, querem namorar, outros querem ficar noivo, né? Se você pretende namorar, pretende noivar, casar, você tem que entender uma coisa, irmãos. A vontade de Deus, ela tem que prevalecer sobre a sua vida. Aleluia. Você tem que colocar a vontade de Deus acima da sua vontade. Isso não quer dizer que eu não tenha vontade, mas eu entrego a minha vontade para Deus. Eu posso ter a minha vontade. A Bíblia diz no livro de Salmo, capítulo número 37, para a gente se deleitar no Senhor, e Ele vai conceder o que deseja o nosso coração. Não está escrito? Que Ele vai conceder o que nós queremos? Mas na primeira carta de João, no capítulo número 5, diz que esta é a confiança que nós temos nele, em Jesus. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Eu posso querer, mas eu tenho que colocar a minha vontade, subjugar ela à vontade de Deus. Aí, meu irmão, eu li esse texto aqui de Gênesis 2, vocês vão dar risada agora. E Deus me trouxe algo interessante. Deus fez tudo. Deus fez a erva do campo, fez as árvores, as plantas, as folhas, os animais. Deus fez tudo e fez o homem. Só que Deus ainda não tinha criado a mulher. Deus ainda não tinha feito a mulher. E a Bíblia diz que não se achava uma companheira para o homem, que fosse lhe idônea. E o homem estava ali falando, Senhor, tá vendo? O cavalo tem a égua, o boi tem a vaca, o cachorro tem a cadela. E eu aqui? Aí a Bíblia diz o que, irmãos? Que Deus fez cair um sono pesado em Adão. E aí Ele tirou uma costela, cerrou, caiu no lugar e fez a mulher. Aí sabe o que entendo aqui, irmão? Você quer casar? Você quer noivar? Quer arrumar um namorado?
Dorme. Vai dormir. Quando você acordar, já está do seu lado. Adão dormiu, quando ele acordou com Eva do lado dele, irmão. Hã? Não, meu, calma aí que eu vou terminar. Você tem que dormir. Enquanto você tiver, enquanto você tiver acordado, inquieto, ansioso, não chega. Enquanto você estiver preocupado, querendo, Deus, aonde? Eu vou em tal igreja, talvez está lá em tal igreja. Não, você precisa descansar, você precisa dormir. Dorme. Quando você acordar, meu irmão, tá aquele monumento do seu lado. Vai estar aquele monumento do teu lado. Adão imaginando, o que é isso? Que é isso, Deus? Maravilha. Segundo alguns historiadores, isso não está na Bíblia, tá? Isso é historiador. Historiador é aqueles que escrevem uma história em cima da história da Bíblia, né? É uma contra-história. Dizem que a Eva e Adão, eles tinham aproximadamente 6 metros de altura. Eles eram enormes, segundo os historiadores. Eles aproximadamente de 5 a 6 metros de altura. Imagina o cara. Você é historiador, vai saber se é verdade também. Mas veja bem, irmãos, quando Deus fez Adão dormir e ele acordou com a mulher do lado. Enquanto você tiver aí, irmãos, inquieto, porque a Bíblia diz no livro de Jó que o homem nascido de mulher, ele é de poucos dias e cheio de inquietação, ele é muito inquieto. A gente, irmãos, tem que dormir, e quando a gente acordar, a gente vai acordar, irmãos, com uma noiva do nosso lado. Foi a mesma coisa de Jesus, eu já ilustrei isso aqui para vocês. Jesus da cruz, quando ele estava na cruz, domingo passado, houve um erro aí, era para mim ter ministrado. Eu ia pregar sobre a cruz de Cristo. Pastor Ricardo, daqui a pouco era André, eu falei, meu Deus. O pastor agora errou. Eu vou pregar sobre a cruz de Cristo. E aí, se Deus permitir, eu vou estar pregando domingo que vem, eu vou pregar sobre a cruz de Cristo. Mas veja bem, Jesus está lá na cruz. A sentença dele é a sentença de morte. Não dada pelos homens, mas dada pelo próprio Deus. A gente tem que entender, Jesus falou assim que ninguém tira a minha vida. Eu mesmo dou, de livre e espontânea vontade. Ele mesmo se deu. Porque ele se submeteu à vontade de Deus. Lá no Getsemane ele fez o que? Senhor, seja feita a tua vontade, Pai. E aí está lá na cruz, irmãos, e a Bíblia diz que ele está lá e o soldado chegou para quebrar os ossos da perna de Jesus, porque esse ato era normal, quebrar os ossos da perna. Depois, né, que estava ali na cruz, eles tiravam e quebravam os ossos da perna daqueles que eram crucificados. Chegou lá, mas Jesus já estava morto. Aí a Bíblia diz, contudo, um daqueles soldados feriu o lado de Jesus com a lança. E ao mesmo tempo que ele feriu, aqui do lado da costela com a lança, saiu água e saiu sangue. E aí, meu irmão, o mesmo lado que Jesus fez tirar a costela de Adão para formar Eva, foi o lado que feriu Jesus. Por quê? Porque através dessa costela aqui desse lado, comprou essa noiva aqui, ó. Glória a Deus. A noiva chamada igreja. Adão deu uma costela para formar Eva. Jesus deu o lado da costela, o seu sangue, para comprar essa noiva aqui. Glória a Deus. Mas, irmãos, eu tenho tanto... Tem 3 páginas que eu anotei, hein? Eu nem comecei. Então entenda uma coisa. Não fique, irmãos, preocupado, ansioso. Entregue na mão de Deus. Amém? Entregue na mão de Deus e Deus vai trabalhar com você. Aí nós vemos no livro de Mateus, eu li a respeito de José e Maria.
A Bíblia diz que Maria estava desposada para, né, se ajuntar a José. Eu fui ler esse termo despojada no dicionário, quer dizer que ela estava noiva, ela estava prometida a José. Os casamentos na Bíblia Sagrada, pela Bíblia Sagrada, você não vai achar esse termo namoro. Você não vai achar esse termo namoro. Não existe esse termo namoro. Até porque na cultura judaica não existia namoro. Isso é de cultura. Na nossa cultura brasileira existe namoro. Na cultura judaica não existia namoro. Eles noivavam, depois eles casavam. Namoro não existia. E aí, dentro desse contexto de José e Maria, Maria estava noiva de José. Nesse tempo, geralmente quem tomava a esposa para o noivo eram os pais. E eles assinavam um contrato. Eu até anotei o nome do contrato aqui. O contrato chama-se Ketuvai. Era o nome do contrato que se tinha dentro da cultura judaica. Ketuvai em hebraico. Era o nome de um contrato. Nesse contrato tinha algumas questões lá. Por exemplo, o valor do dote. Você sabia que para casar, dentro da cultura judaica, tinha que ter um dote. Né? Eu já expliquei isso aqui. Ele tinha que pagar algo para a família da noiva. Ele pagava, por exemplo, Jacó. Irmão, casamento custa caro. Namorar custa caro, meu querido. Noivar custa caro. Tem preço. Não é de graça não, meu irmão. Tem um preço e às vezes o preço é alto, hein? Imagina o que o Luiz gastou no casamento. A Helena é enjoada, gosta de tudo do bom e do melhor. E aí, meu irmão, o noivo geralmente, ele assinava esse contrato já era assinado no noivado. E o noivado dentro da cultura judaica, presta atenção, o noivado dentro da cultura judaica era como se fosse um casamento. Era a mesma coisa do casamento. Por exemplo, se o noivo morresse no noivado, a noiva era considerada viúva. Não precisava casar para ser viúva. Dentro do noivado, ela já ficava viúva. Dentro da cultura judaica. Isso você vai ter que estudar a cultura judaica para você entender isso. E aí, geralmente, o que acontecia? O pai do noivo ia lá, pagava o dote, assinava esse contrato chamado de Ketuvai. Ketuvai assinava, lá ficava até o preço do dote, do valor. Jacó, ele trabalhou 7 anos por Raquel. O preço do dote foi trabalhar 7 anos. E quando ele trabalhou 7 anos, que ele foi tomar Raquel por esposa, o sogro enganou ele. Deu Lia. Né? Uns falam Leia, outros falam Lia. A minha Bíblia chama de Leia, outras traduções de Lia. Como esposa para ele. E aí ele teve que trabalhar mais 7 anos, agora por Raquel. 14. Imagina, o valor foi alto, hein? Mas a Bíblia diz que foi poucos dias, o tanto que ele amava ela. Ele amava tanto Raquel, que aqueles 7 anos foi como se fosse poucos dias, de tanto que ele amava Raquel. Ele queria Raquel. Só que quando ele terminou 7 anos, ele foi enganado. Porque não tinha como ele descobrir. Porque deram muito vinho para ele beber, ele ficou meio engolobado. E a mulher usava um véu, né? E quando ele acordou de manhã, meu irmão, o que você me fez? Você me enganou. Tem uma mulher lá no meu quarto, lá tá com o olho pra cá, outro pra lá. Ela tinha um problema na visão, né? Essa Lia aí que tá passando na novela é bonita, cara. Bonita mulher. Mas a Lia da Bíblia aqui, ela tinha um defeito, irmão, no olho. Isso eles esqueceram de fazer. Esqueceram. E aí, irmãos, ia se casar.
Iam se casar depois de 1 ano. Esse 1 ano era um intervalo que se dava para o noivo comprar uma casa, ou ele construir uma casa, ele comprar ou construir. Era o tempo que ele tinha 1 ano, era o contrato de 1 ano, para ele chegar e casar. Então, esse era o tempo, era noivo, estava noivo. Se uma mulher nesse tempo contraísse algo com outro homem, era considerado adultério. Era o mesmo que adultério, ela era apedrejada, ela morria. O negócio era sério dentro da cultura judaica, era muito sério. E aí dava 1 ano, e quando chegava 1 ano, esse contexto do casamento ele é muito interessante, né? Porque no dia, aí casa com a palavra de Mateus 25. Se eu não conseguir entrar na palavra hoje, eu começo quinta-feira que vem, amém? Mateus 25 diz que as noivas ficaram todas vestidas, não está lá as 10 noivas? Todas vestidas, né? Preparadas para o casamento. E era assim dentro da cultura, aquilo ali faz parte da cultura judaica. Porque estipulavam uma data no contrato. E aí quando chegava a data, os amigos do noivo vinham na frente. E eles vinham anunciando, olha, o noivo está vindo aí. Por isso que diz que lá tocou a trombeta dizendo assim, ó, aí o noivo vem aí sair ao encontro. Os amigos do noivo vinham na frente para anunciar que ele estava chegando. Olha que coisa linda, irmão. Nós somos o amigo do noivo. E temos que anunciar que ele está chegando. Glória a Deus. Ele vai chegar a qualquer hora dessa. A igreja não pode, irmãos, de forma alguma, achar que o noivo não vai vir. Nós somos os proclamadores que o noivo vai chegar. Glória a Deus. E aí chegava. Quando ele chegava, eu expliquei aqui semana passada, o ritual de casamento era de 7 dias, o mínimo era 7 dias. O mínimo era 7 dias. O mínimo era 7 dias. O máximo, aí vai até, como eu falei semana passada, 6 meses. Como foi o de Esté, que foi 6 meses. E aí, eles se colocavam, o casamento era feito, né? Era uma cerimônia lá e tal. Eles se colocavam debaixo de uma tenda branca, chamado, se eu não me engano, Dubá. Uma tenda que simbolizava como se fosse o quarto, a cama. E eles casavam. E aí, olha que interessante, irmãos. O casamento estava, a festa estava rolando e o homem ia para uma recâmara, o noivo ia para uma recâmara com a noiva. E a cama se colocava um lençol branco, um lençol todo branco. E ele entrava a noiva, dentro daquela recâmara. E aí, quando ele saía com o lençol na mão, mostrando para o pai da noiva e para o pai dele e dela, o lençol sujo de sangue. Era a prova de que aquela mulher era donzela, ela era virgem. Ele saía com o pano assim na mão, dizendo assim, ó, aleluia, a minha esposa é virgem. Casava e mostrava a prova, tinha que mostrar a prova. Se não mostrasse a prova, meu irmão, era crime de adultério. E aí o pai do noivo tinha sido enganado e tinha que restituir todo o dote. E ainda corria risco de ser apedrejada. Olha como que é a cultura judaica. A cultura judaica era forte, irmão. Era fortíssima. Imagina se fosse nos nossos dias. Só que José, quando Maria chegou para José e falou assim, Zé, ô Zé, tô grávida. O quê? Tô grávida, Zé. Como assim você tá grávida? O Espírito Santo me visitou e colocou uma semente no meu útero. Tô grávida. Grávida do Espírito Santo, mulher? Tu deve ter feito alguma coisa errada. A Bíblia diz que ele tentou deixar ela secretamente. Ele tentou largar ela secretamente. A Bíblia diz que como ele era varão justo e não queria infamá-la, tentou deixar ela secretamente. Eita. Falou, porque se eu falar, vão matar ela, vão apedrejar ela. Se eu falar alguma coisa... Olha, irmãos, como é interessante. Por isso que a gente vai aprender esses dias aqui, que a gente, irmãos, tem que ter cuidado com que a gente se relaciona. Porque
O homem abençoado, esse homem aqui, tanto ela como ele, ela pela sua pureza, uma mulher pura, uma mulher de vida limpa, uma mulher idônea. Maria é uma mulher limpa, irmão, uma vida casta, uma vida de pureza. Por isso que Jesus a escolheu. Porque ela foi agraciada. O anjo, quando chegou lá, falou assim: salve a agraciada. E o livro de Isaías diz: e a virgem conceberá e dará à luz um filho, o seu nome será Emanuel. Aleluia. Que significa Deus conosco. Aleluia, Jesus. Pureza. Sabe quando Deus quer gerar algo, irmãos? Deus começa a gerar algo quando há pureza. Se não há pureza, meu irmão, a obra fica parada. Não vai para frente, não anda. Não adianta a gente querer ter uma vida abençoada se não há santidade, se não há pureza. Deus escolheu Maria porque ela estava ali, irmão, se separando. Porque vida de santidade é vida separada. É vida pura. É vida limpa. Se a gente tiver uma vida suja, irmão, porque a gente pode esconder dos homens, mas a gente não esconde Deus. E Deus nos conhece, Ele sabe o que nós estamos fazendo no nosso quarto escuro, aonde ninguém está vendo. Porque os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Diz Provérbios capítulo 15, versículo 3. E José, esse homem, irmãos, um homem, a Bíblia chama ele de varão justo, homem justo. Falou: vou infamar essa mulher não. Não vou fazer esse tipo de coisa. Vou deixar ela secretamente. Só que aí Deus interveio. O Espírito Santo de Deus interveio em sonho e falou com ele: não tema receber Maria como sua esposa, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está fazendo isso. Quantas aí, sabe o que o Espírito Santo falou comigo, irmãos? Quantas são as pessoas que hoje, quando elas presta bem atenção, quando elas percebem que alguma coisa está errada, elas percebem, às vezes nem é que está errada, elas pensam que estão erradas, elas já começam a denegrir. Mas José falou assim: eu não vou denegrir essa mulher não. Quantas pessoas hoje saem da igreja e saem metendo o pau na igreja, falando mal da igreja, falando mal do irmão. Se você está numa qualificação de justo, irmão, e você está vendo que alguma coisa está errada, não saia denegrindo ninguém não. Não saia aí falando mal das pessoas. Ore por elas. Porque você não sabe o dia de amanhã. Hoje foi ela, amanhã pode ser você. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque tem gente que está em pé e se exalta. Acha que é melhor do que todo mundo. Você não sabe o dia da manhã, meu irmão. Eu, irmãos, oro todos os dias: Deus me sustenta, me ajuda, Senhor. Porque se não for o Senhor na minha vida, Senhor, eu não vou aguentar. Me dá força. Eu não sou melhor. Aí quando a gente vê, irmãos, hoje o irmão caindo, também não vigiou, não fez isso, não fez aquilo. Tá certo, não vigiou. Mas vamos orar por ele, para que Deus levante. Para que Deus, irmãos, volte a levantar ele. Glória a Deus. E José tomou a Maria como esposa, e a Bíblia diz que ele não conheceu ela, até depois que Maria deu à luz ao seu primogênito, ao Messias chamado Jesus. Não. Agora, irmãos, só um comentário aqui para a gente concluir. Maria é nossa irmã. Maria é uma bênção. Mas nós não podemos adorar Maria. Ela foi virgem até o nascimento de Jesus. Depois de Jesus, ela já não é mais virgem, irmãos. A Bíblia diz que José a conheceu e ela teve filhos e filhas. Amém? Ela teve filhos e filhas. Se você for ver o livro de Marcos, vai dizer lá quantos filhos ela teve. Se eu não me falha a memória, 4 filhos. E teve meninas ainda também. Então, nós não temos que colocar adoração para Maria, não. A única que é digno de adoração é Jesus. É só Ele. Ela é uma bênção. Foi uma mulher casta, uma mulher pura, mas que Deus a escolheu para uma obra específica.
Assim como eu, você, Deus escolhe para obras específicas, mas a gente não tem que ficar adorando não, irmão. Ninguém tem que adorar ninguém aqui não. Nós temos que adorar o único que vive para você, que é Jesus. Aleluia, Jesus. Agora, bispo, posso ir até 9h55? 8h55? Mais 3 minutinhos. 9h55 não, 8h55. Vou começar só um aqui para os irmãos pegar um petisco. Só aqui eu só contei história. Agora nós vamos para a prática. Só história, né? Irmãos, o namoro é um tempo de conhecer um ao outro. A gente começa a se conhecer a partir do namoro. Para que o namoro se transforme em um noivado, e o noivado se transforme em casamento. A primeira coisa que eu quero dizer aqui, irmãos, é que toda pessoa que quer namorar, que quer noivar, como cristão, ela tem que namorar com o interesse de casar. Porque hoje, dentro da nossa cultura brasileira, as pessoas só querem namorar, irmãos, só para bagunçar, só para curtir e depois sair fora. Hoje já tem tantos nomes aí, ficar, paquerar, é um monte de nome. Eu estava vendo lá no Google, lá, mas tanto nome, é um monte de nome. Mas isso é uma cultura mundana. A nossa cultura dentro da igreja aqui, porque a cultura da igreja é uma contracultura à cultura do mundo. A nossa cultura é diferenciada. Nós não podemos, irmãos, ir na cultura mundana, né? Quer ficar, bagunçar. Hoje ninguém fica, no mundo ninguém namora por amor, irmãos. Eles ficam só para se conhecer um ao outro, o corpo um do outro, e depois acabou. Não sabe nem o nome. Às vezes não sabe não, só sabe o apelido. Eu fiquei com a Jujujinho. Pronto. Jujuzinho. Ficou, não sabe nem o nome da pessoa, irmão. Acabou-se. Então, todo cristão, ele tem que namorar com o interesse de casar. Essa é a primeira questão. Eu não estou namorando por namorar. Eu estou namorando com o intuito de casar, porque eu sou um crente no Senhor. Então eu vou namorar, e nesse namoro eu tenho uma intenção de construir família, de casar, de ir até o fim, até a morte que separa. Primeiro, você quer namorar? Comece a orar. Se você quer namorar, comece a orar. Esse é o primeiro fato. Eu quero namorar. Porque não é proibido você ter intenção de casar e de namorar. Não é proibido. Aí muitas vezes a gente fala aqui na igreja, né? Você vem aqui para procurar namorada. Não, irmãos. Se você tem uma intenção, desejo de namorar, não é errado. Não é errado você querer namorar. Mas a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo número 7, que a gente tem que casar no Senhor. Ou seja, com a permissão de Deus. Deus tem que estar permitindo. 1 Coríntios, capítulo número 7, abre aí na sua Bíblia. Nós vamos trabalhar bastante 1 Coríntios, capítulo 7, mas eu vou deixar só esse versículo. Versículo 39 diz assim: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido viver. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Dá intenção meio estranha quando diz assim, está livre para casar com quem quiser. Né? Com quem quiser. Mas aí depois, mais embaixo ele fala assim, contanto que seja na vontade do Senhor, na permissão de Deus. Amém? Amém. Primeira coisa que você tem que fazer, meu irmão, orar. Você quer orar, você quer casar, ore.
Porque Deus vai trazer a pessoa certa para a tua vida. Verdade. Aleluia. Quer ver um exemplo aqui de oração? Quem casou orando, namorou orando? Vamos colocar namorar, né? Gênesis, e aí eu encerro. Gênesis capítulo de número 24. Versículo 63, diz assim: Isaac saíra a orar no campo, sobre a tarde. E levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaac e lançou-se do seu camelo. E disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e se cobriu. Irmãos, Isaac ia casar com uma mulher que ele nunca viu na vida. Nunca viu na vida. Não conheceu ela. A Bíblia diz que Abraão chegou para o seu servo Eliezer e falou assim: olha, eu quero que você vá à minha parentela, aonde eu nasci, para tomar uma mulher de lá para o meu filho. Não pode ser daqui. E Eliezer foi. E aí, se você for ver toda a história, a Bíblia diz que ele chegou lá, ele fez uma oração, ele pediu sinal para Deus. E aí as donzelas vinham tirar água do poço. Chegou ali uma donzela e ela tira a água do poço, ele pede um pouco de água para ela. Falou assim: você me dá um pouco de água? Aí ela tirou, falou assim: vou pegar para os seus camelos também. E era esse sinal que ele tinha pedido. Que a donzela que viesse tirar água, tinha que tirar água para ele e água para os camelos. Ele pediu um sinal. E aí, quando ela deu água para os camelos e água para ele, obrigado. Aí, irmãos, ele perguntou para ela: você é filha de quem? Falou: sou filha de Betuel, irmão de Labão e tal. Aí ele se prostrou no céu e falou assim: Deus ouviu a minha oração. Deus ouviu minha oração. E aí ele chegou lá dentro da casa, contou toda a história. Os irmãos vai ler aí, se você ler esse capítulo 24 todo. Contou toda a história. Deu colar para ela, deu vasos de prata, vasos de ouro, deu pulseiras de ouro para ela, deu um monte de presente. E aí ele levou ela para Isaac. Só que o pai, Abraão, falou assim para Isaac, falou assim: meu filho, eu mandei Eliezer, meu servo, buscar uma esposa para você. Aí a Bíblia diz que ele foi para o campo orar. Porque como que você vai casar com uma mulher que você nunca viu na vida? Como que você vai casar com uma pessoa que você nunca viu? Só debaixo de oração, irmão. Só orando. A Bíblia diz que ele foi para o campo orar. E quando ele terminou a oração, a Bíblia diz que ela vinha com Eliezer e os servos e as servas dela. E quando ela desceu do caminho, falou assim: quem é aquele varão que está vindo lá na frente? Falou: aquele lá é o servo do meu senhor, é aquele que tu vai casar com ele. A Bíblia diz que na mesma hora ela pegou o véu e colocou o véu. Que coisa linda. A cultura judaica é linda, irmão. É linda a cultura judaica. Se fosse hoje em dia, irmãos, falasse: você vai casar com aquele lá, ela falava assim: opa, vou colocar a mini saia. Vou colocar um decote. Um shortinho bem curtinho. Só Jesus na foto. Tudo falta de inteligência. Vai. Ela se cobriu, irmão. Ela se cobriu. Ficou decente. Porque a Bíblia diz que a gente, irmãos, como cristãos, a gente tem que ficar debaixo de decência. O traje tem que ser modesto e com decência. Sem orgulho e com decência. O traje dos irmãos e principalmente das irmãs, né? Não que não seja dos irmãos também, mas as irmãs, porque senão acaba provocando, né? Acaba provocando. Então ele orou. Você quer namorar? Comece a orar. Ore, busca Deus, porque Deus tem uma pessoa para você. Quem escolheu a esposa de Adão? Foi Deus, não foi? Foi Deus que deu? Quem escolheu a esposa de Isaac? Foi Deus. Quem escolheu a esposa de Oséias?
foi Deus. A Bíblia diz que Deus mandou Zé se casar com uma prostituta. Deus escolheu uma prostituta para ele casar. Ele comprou ela para ela não se prostituir por muitos dias. E ele teve filhos com essa meretriz, irmãos. Eu acredito que Deus deu um amor tão grande por aquela mulher, para ele, que ela fugia, ia se prostituir, ia lá e comprava ela de novo. Para ela ser só dele. Imagina que amor é esse. É para representar o adultério espiritual do povo de Israel. Ela ficava com Oséias de dia e à noite ela se prostituía. É assim os filhos de Israel. Eles ficavam com o Senhor de dia e à noite ele ficava com os deuses estranhos. Eles se prostituíam diante dos deuses estranhos. Tem gente que anda com Deus na igreja e quando termina o culto, ele já não anda mais com Deus. Você tem que andar com Deus o tempo todo, meu irmão. A gente não pode ser crente só aqui na igreja. A gente tem que ser crente em todo lugar que a gente vai. Porque o comportamento nosso é que diz se eu sou crente ou não. O meu comportamento. Porque tem gente que tem um comportamento, não tem comportamento de crente. Tem. A gente vai trabalhar muita coisa, irmãos. Amém? Pode falar, amigo. Pastor, tem passagens na Bíblia que Deus trabalha uma pessoa de um jeito e outras de outra forma. O senhor acha que Deus tem uma pessoa preparada para cada pessoa? Ou a pessoa, em alguns casos, como foi Isaac e Rebeca, ali é nítido que foi preparado, algo separado. Mas você acha que todos Deus tem uma pessoa? Ou a pessoa muitas vezes ela escolhe uma pessoa e pede para Deus abençoar e Deus honra aquilo ali? Então, tem casos e casos. Tem coisas que Deus traz, né? Deus faz. E outros, a pessoa escolhe. Às vezes a pessoa escolhe sem saber que é Deus, mas Deus está trabalhando ali. Foi no caso de Esther. Esther, ela casou com o rei Assuero, mas ali ela não sabia que era Deus que estava naquele negócio. Nem ele sabia também que era Deus que estava naquele negócio. Né? Mas Deus estava ali. Sem os dois saber. O rei Assuero não sabia que ela era judia e ela não sabia que ela estava casando com ele para dar livramento para Israel. Então, há casos e casos. Há casos que é uma escolha. Então, tudo bem. Você respondeu inicialmente, mas depois... Mas assim, na minha opinião, tem pessoas que Deus escolhe. Não, essa pessoa aqui é nítido. Agora, na minha opinião, tem pessoas que, assim, é permissão de Deus e Deus abençoa e é muito mais forte, muitas vezes, que pessoas que, teoricamente... Eu tenho um colega meu que ele disse que ele e a mulher dele era assim, era perfeito, pedindo sinais de tudo e deu tudo tão certo. E eles vivem um pouco infelizes há muitos anos, enfim. Mas eu digo assim, que na minha opinião, tem casos que Deus escolhe uma pessoa. Não, essa aqui é de fulano. Agora tem casos que a pessoa vai lá, eu gostei, Deus vai lá, pede para Deus abençoa, a pessoa tem sabedoria e vive a vida inteira com a pessoa. Então, tem um caso na Bíblia Sagrada que é muito parecido, né? Que foi o caso de Esther, porque ali você vai ver que foi uma escolha do rei Assuero. E viveu bem, a mesma coisa. Uma escolha e acabou vivendo bem ali, né? O caso de Sara e de Abraão. Você não vai ver ali que Deus escolheu, mas eles viviam bem até o fim. Então tem casos e casos, tem casos que Deus vai escolher. Eu creio que quando a pessoa ela se submete à vontade de Deus, Deus prepara a pessoa para aquela pessoa. Agora, quando a pessoa ela ainda não se submete, que ela não tem entendimento, ela ainda não entendeu, Deus traz, mesmo sem a pessoa saber. A pessoa está casando com a pessoa certa, sem a pessoa saber. Amém? O que o David falou tem muito a ver, mas Deus, a pessoa só muda também se ela estiver disposta a caminhar com você. Porque eu, pela vida do meu marido, eu sou convertida há mais ou menos uns 17 anos. Eu paguei um preço muito caro por tentar viver essa relação, eu na casa do Senhor e ele no mundo. E foi difícil. E só depois que ele aceitou caminhar comigo, que a gente tem 5 anos de
de felicidade, porque os outros 14 foram bem turbulentos. Então, teoricamente, não era, mas Deus Deus abençoou porque ela foi fiel. Eu tenho um bispo na igreja que eu congreguei, um bispo lá, que ele gostou de uma moça e a família da moça não queria que ele casasse com ela. E ele foi e raptou ela. Não, sério mesmo, ele raptou ela. Só que ele era cristão, entenda bem, já vou encerrar. Ele era cristão e ela não. Já tá errado, né? Só que ele casou com ela, tirou ela da família dela, lá do lado do interior, trouxe ela pra cá e casou com ela. Casou. Eles estão juntos até hoje, tem mais ou menos 60 anos. 60 anos casados. Ele tem 80 e poucos anos e ela tem... É quase da mesma idade os dois. Bem velhinhos os dois. Bem velhinhos. Só que ele fala, ele conta no testemunho dele, ele fala assim, irmãos, não queira pagar o preço que eu paguei não. Eu fiquei 20 anos orando para essa mulher, para me ganhar essa mulher para Jesus. 20 anos, o irmão contou aqui de 20 anos, eu lembrei. 20 anos, irmão, ele pagou o preço para ganhar ela para Jesus. Só que ele ganhou ela para Jesus. Amém. Quer dizer, como foi falado, Deus permitiu, né, aquela situação, Deus transformou a maldição em bênção. Amém? Deus abençoe.